vocês aí, se vocês Aqui, ó, o pessoal já colocou Taesa. Você pensou, o pessoal já colocou. Emissoras, especialmente na Taesa, que tem aí 60% das suas receitas, das suas RAPs, muito longo. Eu diria que facilmente nos próximos 18 meses, com muita tranquilidade, tá? Quer dizer, a situação do país não melhorou em relação ao início de janeiro, quando estava todo mundo né, prevendo a catástrofe. Nada mudou. Na verdade, as coisas só têm piorado cada vez mais. Que eu estava esperando o próximo mês para ver como é que ia, mas e até puxando o gancho para a gente falar de Taesa, tá, pessoal? Depois queria os comentários de vocês aí, se vocês... Aqui, ó, o pessoal já colocou Taesa. Você pensou, o pessoal já colocou. Taesa. Estava anotado aqui que é o próximo tema, né? Qual que é o gancho, né? O que a Caixa de Seguridade tem a ver com a Taesa? Obviamente, assim, a gente acompanha indicadores macro, com certeza, muito importante, mas isso não é decisivo para a gente tomar as nossas decisões, porque tem coisas que influenciam na Bolsa que não necessariamente farão a gente ter uma leitura correta dos dados macroeconômicos, né? Então, um exemplo claro disso é o fluxo estrangeiro que está entrando aí ao longo desse ano. E, quer dizer, a situação do país não melhorou em relação ao início de janeiro, quando estava todo mundo né, prevendo a catástrofe. Nada mudou. Na verdade, as coisas só têm piorado cada vez mais. E a Bolsa está subindo. Né? Então, nem sempre a explicação encontra respaldos na realidade, tá? Nem sempre. Então, mas voltando ao tema, estava dando uma olhadinha aí no IPCA, né, na inflação, tanto no IPCA, tanto medida pelo IGPM do mês de fevereiro, né? Uma baita de uma cacetada, tanto no IPCA quanto no IGPM, e a gente tem que sempre lembrar, né, que o IGPM que quando há esse descasamento entre IPCA e IGPM, isso pode ter alguma repercussão no balanço desses dois setores. Primeiro, o setor de seguros, eu não acho que vai ser uma discrepância tão grande quanto foi em 2021-22 para as seguradoras, né? Porque o IPCA também está subindo, mas pode haver algum descasamento temporal entre passivos e ativos de seguradoras, que num curto prazo aí, lembrando que sempre tem uma defasagem de 1 ou 2 trimestres para isso aparecer no balanço, né? Pode ser que haja esse descasamento aí temporal, e vamos ver como é que isso repercute nas cotações, né? 2021, 2022, a Bolsa bombando e BB Seguridade lá embaixo, Porto Seguro lá embaixo, né? Enfim, outras também lá para baixo que tem exposição ao setor de seguros. Então, vamos ver, não estou querendo dizer que vai cair nem nada disso, estou falando que é um indicador para a gente acompanhar. E por outro lado, inflação para cima, a gente sabe muito bem como é que isso funciona nas transmissoras, especialmente na Taesa, que tem aí 60% das suas receitas, das suas RAPs, corrigidas por IGPM, tá, pessoal? E o IGPM vem numa atuada bem mais agressiva do que o IPCA nos últimos 6 meses, no acumulado principalmente. Então, como existe essa defasagem de 6 meses, a gente vai começar a ver agora no segundo semestre, provavelmente, um efeito mais benéfico do IGPM sobre as receitas, enfim, o resultado em geral da Taesa especificamente. E aí sim, vamos falar dessa dita cuja, né? Bastante gente me perguntou na caixinha de perguntas: meu Deus, que absurdo, a empresa está captando para pagar dividendos, isso é um absurdo. Pessoal, absurdo seria se ela não estivesse captando. Como assim? Né? Porque a gente está num ambiente de liquidez e de procura tão grande por títulos de dívida de qualidade que vocês não têm noção. Tem muita empresa querendo renegociar, fazer o famoso Asset Liability Management, né? Que é você repactuar as dívidas, etc., comprar as debêntures, os títulos caros e colocar novo. E as empresas não estão conseguindo, porque existe uma procura muito grande por esses títulos, principalmente dos fundos que estão migrando para títulos mais seguros, etc., né? Então, os que ainda têm liquidez. Então, está uma certa dificuldade de se recomprar esses títulos, mas colocação tá bastante interessante, né? Então, transmissoras em geral conseguem captar dinheiro muito barato via debêntures incentivadas, e são títulos de 20, 30 anos, né? Fora que dinheiro não tem carimbo, não é que ela espera captar
recebe, aí pega essa grana, dá para o acionista. Não, está entrando e saindo dinheiro todo dia. E são empresas que têm uma previsibilidade do seu fluxo de caixa um período muito longo. Eu diria que facilmente dos próximos 18 meses, com muita tranquilidade, tá? Então, você consegue, né, meio que com bastante margem de segurança, fazer as distribuições de dividendo, entender ali qual que vai ser o seu fluxo de amortização de dívida. Muitas dívidas, ainda mais na taxa de juros que a gente vê hoje, nem são interessantes pagar. Né? Então, ao invés de deixar no caixa só para você ver lá sua relação dívida líquida e EBITDA cair, é melhor distribuir para o acionista, sabendo que são 2 acionistas que amam dividendo, principalmente a dona Semig. Né? Dona Semig adora um dividendo, lembrando que Dona Semig é Estado de Minas Gerais. Então, essa é uma das vantagens de ser sócio do Estado, que está sempre sedento por recursos, tá? Então, este não é um tópico que me preocupa muito. Eu concordo com quem critica de que deveria, talvez, dar prestar atenção para pelo menos deixar em caixa o que tem para pagar o ano de 2025. Concordo, acho que podia ser um tiquinho mais conservador. Mas não é algo que me preocupa, porque é uma prática do segmento, tá? Inclusive, essa relação dívida líquida e EBITDA já foi bem pior em uma janela de tempo mais curta. E eu não via ninguém falando sobre esse tema, mas enfim. O que me preocupou, na verdade, no balanço, eu ainda confesso para vocês que não tive tempo de pegar, eu gosto de pegar não press release, tá? É o balanço. Não, eu gosto de pegar o IRE, fluxo de caixa. O ITR, contador gosta daquilo lá, né? Porque o outro tem muito floreio. A gente gosta de olhar as demonstrações cruas, modelo CVM lá. Então, ainda não fui ler as notas explicativas dos não Os recorrentes, auditores, né? das despesas não recorrentes, né? Uma coisa estranha que eu vi lá, né? Uma anomalia, tinha muitas provisões, principalmente algumas contingências lá para coisas cíveis, que não são muito comuns no segmento de transmissão. Então, eu vou dar uma olhadinha ao que se refere, tá? Mas, de novo, a gente tem um efeito também um pouco retardado, né, do IGPM, que vinha numa trajetória de queda e deu uma invertida ali no meio do ano passado para cá. Né? Então a gente deve voltar a ver o IGPM aí dando alegria para os acionistas, tá, pessoal? Mas em geral é um balanço bem neutro, bem sensal, assim, acho que sem grandes highlights, né? Eu acho que tem algumas energizações, mas o principal investimento, um dos grandes investimentos, deve entrar aí ao longo desse ano, né? Então, obviamente, faz parte também desse cálculo do fluxo de caixa que está para ser gerado, dessas novas eletrizações, né? Dessas novas energizações de novas linhas aí que tendem a entrar ao longo do ano, tá bom? Eu não vi nada de muito brilhante, mas também nada de muito catastrófico, acho que é bem neutro, né? E casas de análise, a gente tem que entender, né, que se não for um negócio fantástico, se não tiver um upside incrível, né, os analistas têm bastante empresas para cobrir, obviamente eles precisam sempre estar trazendo novidades aqui, né? A gente fala de Taesa praticamente toda live, né? Fazer o quê, né? A gente, pelo menos, não se sente nessa necessidade frenética de falar de uma empresa nova por dia, até porque essa não é a realidade, né? Geralmente, uma boa empresa é aquela que vai continuar sendo a melhor, a boa empresa ao longo de 10, 20 anos, senão não teria o porquê da gente estar aqui, né? Falei demais. Tem um ponto até que eu achei aqui, Paulinho, tem como tu colocar aí a Taesa, porque eu vi que muita gente que assina a plataforma do AGF estava com essa dúvida também, no DPA médio mais conservador e lá no projetivo. Se você olhar, lá da Taesa 11, eu estou precisando de óculos, hein? Preço teto médio, está vendo, está 58,10 e o projetivo 46. Aí muita gente me mandaram a pergunta, poxa, não era para estar ao contrário? O projetivo, já que é baseado numa projeção, num consenso de mercado e etc., talvez não era para estar 58 e o mais conservador, digamos, que é o preço teto médio, para estar ao contrário. Aí muita gente encaminhou pergunta desse sentido. Eu não sei se tem essa correlação, Loise, mas eu vi em algum desses relatórios que foi lançado agora dessa temporada de balanço,
o pessoal questionando um pouco as projeções futuras de talvez a Taesa estar pagando proventos, dela estar rentabilizando mais essa carteira de investimento dela e etc. Eu não sei se foi isso que mexeu um pouco na engrenagem do preço teto projetivo. Exato, né? Quando a gente fala que o preço teto médio ele é mais conservador, é porque ele é baseado em uma média, né, pessoal? Então, se vocês verem aí, É um histórico ali, né? Exato, é o histórico. O histórico mostra que nos últimos 6 anos a empresa pagou pelo menos uns 10% aí de dividend yield, tá? Obviamente, o preço teto médio vai refletir esse número. O que ocorre é que grande parte do mercado, a média dos analistas, acredita que o dividend yield de 2025 deva ser da casa dos 8%. Ora, o preço teto projetivo, então, vai refletir essa tendência de queda para 2025 no dividend yield. Então, o preço teto projetivo, nesse caso, será menor, tenderá a ser menor do que o preço teto médio. Isso não significa que ele esteja mais conservador do que o preço médio. Pode ser que a empresa pague 10% de novo, só que essa não é a projeção. Lembrando que as projeções, elas são revistas em tempo real, toda vez que sai alguma atualização, isso é automaticamente feito aqui na plataforma. É que a Taesa não é uma empresa que o pessoal revisa todo dia, toda hora, geralmente é quando sai o balanço, o pessoal vai lá, dá uma olhadinha, revisa, até porque, de novo, não é uma empresa com grandes solavancos, que tem novidade todos os dias, etc, etc. Então, o preço teto projetivo está refletindo justamente essa tendência de queda que o mercado está enxergando no dividend yield de 2025. Tá? Então, qual é a grande diferença entre os dois, definitivamente? Preço teto médio, como o próprio nome sugere, ele é baseado num histórico. Ele tende a ser mais conservador porque existe a expectativa de que, por mais que caia ou suba um pouquinho no curto prazo, tende a voltar à média. Tá? Porque é uma média relativamente longa. Já o projetivo vai capturar justamente esses movimentos de curto prazo, para o bem ou para o mal. Então, ele pode ficar ou menor ou maior do que o preço teto médio. Tá bom, pessoal? E o ideal é sempre ver os dois, e tá abaixo dos dois. Então, tá elegível. Nesse caso, não tem dúvida nenhuma, né? Assim, não acho que seja um papel descontadíssimo, incrivelmente barato. Mas, pô, de novo, é um papel que paga em média 10% ao ano. Assim, não tem surpresa. É o feijão com arroz, delicinha. Sabe assim, tem que ter numa carteirinha básica. Sabe aquele aportezinho de manutenção? Ah, não tenho o que comprar, pô, esse mês eu do quê? Vou na Taesinha, né? Então, é aquela coisinha básica. Você que está montando uma carteira previdenciária para o seu filho, filha, etc. Taesa, eu acho que é uma excelente pedida, né? Porque, de novo, é um papel aí bastante defensivo, né? E empresas que têm essa capacidade de distribuir dividendos com bastante consistência, pessoal, podem se dar ao luxo de entregar um crescimento, a valorização do seu equity um pouquinho menor, serem menos arrojados, vamos dizer assim, nos investimentos, né? Agora, esse declínio um pouquinho do dividend yield não tem também só a ver com a dívida, mas também com a perspectiva aí de que a empresa talvez participe de outros leilões, né? E existe uma pressão para que isso aconteça. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. Eu não vi nada muito alarmante, né? A não ser essa coisa das provisões que eu comentei com vocês. Vou dar uma olhadinha mais a fundo. Se for uma coisa que, nossa, tá esquisita, escreva um insight, se não também uma provisão não recorrente, enfim, aviso vocês por aí, tá? Mas acho que é isso, pessoal. Acho que e se tivesse algum problema, a gente falaria aqui, né? A gente não tá aqui para passar pano. Não tá aqui para passar pano ou defender a empresa. A gente não é marqueteiro de ninguém. A gente tá aqui para ganhar dinheiro, né? Nós, inclusive, né? Por isso que a gente montou a AGF. Então a gente não tem carta branca aqui, não. Se fosse um balanço ruim ou se tivesse alguma coisa extremamente preocupante, obviamente que a gente ia atrás, porque o nosso dinheiro está nesse negócio também. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.